Sejam muito bem-vindos, galera. Estamos aqui em mais uma edição do Tactus Podcast, que é um podcast de negócios que traz para vocês uma visão bem estratégica e muita coisa interessante aqui que nós temos para compartilhar com vocês. E nós estamos aqui na segunda edição do nosso novo quadro. É um quadro que chama-se A Operação. É interessante que esse quadro ele foi sugerido pelo nosso próprio time no último evento que nós temos, que é o Taxo Day, que é um evento que é um dia inteiro com todo o nosso time aqui da Tactus, onde a gente passa o dia todo aí discutindo, fazendo palestras, conteúdos que ajudam a galera a poder se engajar com o nosso propósito, entender como é que nós podemos melhorar cada dia o atendimento aos nossos clientes, enfim. E nós abrimos dentro do evento uma área para que eles pudessem sugerir. E aí foi sugerido a participação deles no nosso podcast. E hoje eu recebo duas participantes, né? E eu quero que vocês se apresentem. Vou começar pela Brenda. Olá, tudo bem? Meu nome é Brenda, tenho 22 anos. Trabalha na área. Calma. Calma, Ficou desculpa. nervosa? Eu já fiquei nervosa, porque eu nem sei o que falar. Ai, tá vendo? Ela já ficou nervosa. Então vamos virar aqui. Vamos fingir que nada aconteceu. Então vamos lá. Meu nome é Letícia, prazer. Eu tenho 25 anos, trabalho aqui na Tactus há 1 ano e 8 meses no departamento fiscal. Maravilha. Brenda, você trabalha há quanto tempo aqui? Eu trabalho já vai fazer 2 anos. 2 aqui na anos. Tactus. E como é que você entrou aqui na Tactus? Como é que foi esse processo de você começar a... Você já conhecia a Tactus? Você ficou conhecendo quando nós abrimos a vaga? Como é que foi esse processo? Então, eu sempre trabalhei no comércio, né? E eu sempre quis, assim, entender como que funcionava a parte interna de uma empresa, né? Por eu sempre ter vindo da área do comércio, eu sempre tive curiosidade de saber como que é, assim, como que funciona a empresa. Ai, gente, eu tô nervosa. Tá nervosa? Fica tranquila. O que que você fazia no comércio? Então, onde eu trabalhava, eu atendia clientes de barzinhos, então a gente vendia bastante salgadinhos, essas coisas, e eu De tinha quem que que era? passar. O Oi? comércio de quem que era? Era conhecidos da família, não? Não, era um comércio de atacado de doces. Ah, entendi. Então, eu tinha que desmembrar e passar para eles os valores de quanto que ele poderia estar passando para o cliente, cada docinho, e o quanto que ele iria ter de retorno com aquele produto. Boa. E você, Letícia? Eu trabalhei 8 anos em um escritório de contabilidade, tradicional, bem pequeno, nada a ver com a Tactus. E aí chegou um momento da minha vida que eu senti que lá eu não ia mais conseguir crescer. E aí foi quando eu comecei a mandar currículos e apareceu o site da Tactus e eu me inscrevi no site. E aí no outro dia a Juliana já me mandou mensagem. Boa. E você estava fazendo faculdade? Como que é? Eu sou formada Ah, em você é formada. engenharia. É engenharia. Nada a ver com isso. Nada a ver com contabilidade, exatamente. Eu entrei realmente na área, começando na recepção, e aí com o tempo eu fui aprendendo lá mesmo, onde eu trabalhava a parte fiscal, e aí eu comecei a ir atrás de emprego na área de contabilidade mesmo, já que eu vi que a engenharia não ia me dar um retorno e eu gostava do que eu fazia lá no escritório. Boa. E você, Brenda, está aqui em semestre de contábeis Eu estou no 6º semestre e está de fazendo contabilidade. faculdade aqui perto? Sim, eu faço aqui perto mesmo. E o que que você... O que fez você, assim, optar por contábeis? Qual foi a virada, assim, de chave para você começar a fazer contábeis? Bom, eu sempre tive dificuldade de saber, na verdade, o que eu queria ser. Mas eu sempre soube que eu queria ser alguma coisa, assim, na área mais administrativa, de negócios, porque eu sempre gostei muito. Assim, eu peguei muito gosto pelos números a partir do momento que eu comecei a começar. Ai, Tranquilo. que eu comecei a poder. Ai, como que eu posso falar essa palavra? Você começou a lidar com os números, isso foi uma coisa que... A partir do momento que eu comecei a administrar as minhas despesas de Ah, casa boa. mesmo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito centrada com as minhas contas e eu tive que partir para alguns investimentos, né, para poder adquirir um sonho que eu queria. Eu tinha algumas metas, então eu sempre fui muito certinha nessa parte. E aí foi quando eu comecei a ver esse meu outro lado.
assim, porque eu sempre fui muito de fazer projeções, de traçar estratégias para o que eu queria, e sempre deu muito certo. Então, eu sabia que, no fundo, tinha algo que me chamava mais para esse lado. E me diz uma coisa pra mim. E esse seu sonho, você já alcançou ele? Já alcancei. E pode contar pra gente qual é que é o sonho? Minha casa. Conta pra mim um pouco sobre isso. Então, desde os meus 16 anos que eu guardo dinheiro, né? Então, na época, eu trabalhava no estágio na 25 de março e eu guardava todo o valor do estágio e eu trabalhava aos finais de semana em festa. Então, assim, para eu não sentir a necessidade, né, de às vezes comprar uma roupinha, alguma outra coisa, eu guardava esse dinheiro e o dinheiro da festa eu comprava alguma coisa que eu sentia vontade. Mas como eu sempre, assim, fui muito focada no meu objetivo, então nunca me fez muita falta. Então eu sempre fui muito certinha, assim, com as minhas coisas. E eu tinha uma meta na época de conseguir 5.000 reais, né, para poder dar entrada no apartamento, o que eu achava que era muita coisa. E quando eu consegui, me abriu uma luz no fim do túnel, porque eu falei, se eu consigo 5, eu consigo 10. E aí foi quando eu comecei a traçar outras estratégias para conseguir muito mais. E você ganhava pouco naquela época? Eu ganhava 650 reais. E você conseguia guardar dinheiro? Conseguia, eu guardava todo. Todo o dinheiro. E aí, as coisas que você queria comprar, como é que você lidava com isso para você não perder o seu objetivo? Com as coisas que eu queria comprar, eu trabalhava aos finais de semana, depois do meu trabalho em festas. Então, eu tirava 40 reais, 50 reais. Eu comprava, às vezes, um tênis, uma blusinha. Eu nunca fui muito de ser consumista, então isso não foi uma grande dificuldade para mim. Mas os 650 reais eu sempre guardei. Oh, interessante. Você sabe dessa história? Não, tô sabendo agora. E você? Qual é o seu sonho? Meu sonho? Olha, eu já conquistei bastante coisa, mas hoje realmente meu sonho é poder crescer na minha área, que não é minha área, né? Porque eu sou formada em engenharia. Sim, Mas mas na área crescer que você escolheu na área que eu depois, escolhi. né? Na área que me escolheu, né? Uhum. Porque, querendo ou não, foi ao mesmo tempo. Enquanto eu fazia faculdade, eu já trabalhava na contabilidade, mas eu nunca imaginei que isso ia se tornar minha profissão. Mas E o que você vê, por exemplo, que você ainda pode desenvolver aí na sua área, dentro da área fiscal? como eu não, o que eu conheço, né, da parte fiscal, nunca fiz muito curso, eu acho que eu posso desenvolver, primeiramente, estudando muito, porque é uma área que constantemente está mudando, cada dia que passa a gente vê uma coisinha diferente. Então, eu acho que primeiro eu consigo estudar, né, para conseguir me. Ah, a palavra? Para desenvolver, É, para... me desenvolver mais profissionalmente Boa. e saber mais coisas técnicas, e aí conseguir crescer nessa parte. Ô, Brenda, eu olhava, toda vez que a gente falava do podcast, eu olhava, você tem um certo brilho quando a gente falava sobre esse assunto, né? Você tinha muita vontade de participar do podcast, né? E qual a importância, por exemplo, de você estar aqui nesse momento? Para mim é uma realização de um sonho. A Tactus, para mim, é uma conquista muito grande, porque eu sempre almejei estar aqui. Então, é difícil até de mencionar o tamanho da minha alegria, porque para mim foi uma conquista, assim, imensurável. Quando eu descobri o canal Anderson Hernandes, foi quando eu tive certeza realmente do que eu queria, que era fazer contabilidade. Só que eu não imaginava que a Tactus estaria tão próxima de mim. E eu me lembro como se fosse ontem, no dia que eu fui fazer a matrícula, eu tinha assistido já umas 3 vezes aquele vídeo seu de como conseguir um estágio na área contábil. Ah, foi? Foi. Bem antigo, né? Eu Bem tava meio antigo. tiozão, né? Eu assistia muito os seus vídeos. E... Fala que eu tô mais jovem hoje, eu vou ficar mais feliz, vai. Tá, gente, tá muito mais jovem. Obrigado. Pronto, assim a gente fica mais feliz, né? Tô brincando, pode colar. Então, no dia que eu fui fazer a matrícula da faculdade, na hora que eu estava voltando, que eu terminei de fazer lá, e na hora que eu estava voltando, eu coloquei nesse vídeo.
E meu esposo estava comigo e eu falei pra ele, eu falo que eu joguei pro universo e veio até a mim. E eu falei, naquele momento que eu falei assim, nossa, imagina trabalhar um dia com esse cara. Deve ser muito. E ele pegou e deu risada, porque ele sabia. Todos os dias eu falava de você, todos os Mas dias você eu não sabia que você que estava estava tão, próximo. tão próximo. Ah, E nesse dia, eu acabei, vou ver onde que é essa Tactus. Mas eu nem imaginava, não passava pela minha cabeça. Quando eu vi que era em São Bernardo, meu coração disparou. E aí deu aquela mistura de medo com ansiedade que eu já tenho, que é comum. E eu falei, caramba, imagina se um dia eu estiver ali. Então, assim, eu acredito que ali eu joguei pro universo. Então, pra mim, estar aqui hoje, poder participar num podcast, é uma grande realização, uma conquista muito grande pra mim. pô. Você falou que você é ansiosa, né? Muito. Muito, é? Você acha que o jovem hoje, ele naturalmente ele é mais ansioso? Ah, com certeza. Porque eu percebo assim, as pessoas da idade, têm idade muito próximas, né? 24, 26, né? É Eu isso? tenho 25. Você é 25, então, praticamente a mesma idade, né? Sim. E eu tenho uma sensação, minha filha vai fazer 18 anos agora, eu vejo ela muito ansiosa, meu filho tem 18 anos, ele também muito ansioso, e eu vejo, né, o quanto o jovem ele é ansioso. Vocês saberiam dizer por que existe essa ansiedade? Você acha que tem muito estímulo, é muita coisa, o mundo ele anda numa velocidade muito rápida, mais rápida talvez do que da idade o seu pai na sua idade andava as coisas. Você acha que essas coisas influenciam? O Ah, que você acha? você quer falar? Pode falar. Eu acho que, assim, a cobrança em cima, eu já acho errado, assim, pode estar errado da minha parte, mas eu já acho errado a pessoa estar com 18, 17 anos e já ter que decidir o que quer fazer da vida lá. Boa. Porque às vezes você, um exemplo, eu fiz uma faculdade, querendo ou não, eu podia, foi uma escolha minha, mas foi muita cobrança da minha família, por quê? Porque é um emprego que dá dinheiro. Isso é Você verdade. precisa disso para você se estabilizar. Então, às vezes você, nessa cobrança, você tem que conseguir uma coisa que você tem dinheiro, isso, dinheiro, 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 você acaba não fazendo o que você gosta, você desencadeia essa questão da ansiedade que hoje tá tendo muito, né? Exatamente. E aí você se frustra. Por quê? Porque você vai lá, faz uma faculdade de sei lá quantos anos para você ter dinheiro, 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 e você não consegue nenhum emprego na área, né? Então eu E acho além que de tudo, você não tem uma identificação com a própria área que você estudou. exatamente, Exatamente. exatamente. Você sente que, por exemplo, você pegou 5 anos da sua vida e você falou, meu Deus, eu fiz faculdade pra nada, porque eu nunca consegui emprego na área e eu nem me identificava com isso. Então, além de eu não me identificar, eu perdi 5 anos da minha vida e não consegui emprego, não consegui o que o pessoal, todo mundo falava. Então, eu acho que pode ser um desses motivos do jovem ter essa cobrança, Pô, né? pegando o gancho do que você falou, olhando mesmo você fez engenharia, né? Uhum. A engenharia, alguns anos atrás, ela estava assim como uma área assim de exceção assim, sabe? Só que a gente também tem que entender que o timing entre você começar a faculdade e você se formar, 5 anos hoje no mundo, a Muda. gente vive uma vida, Uhum. entendeu? O mundo, assim, tipo assim, em 5 anos, profissões que não existiam surgiam, Sim. né? Vocês veem até trabalhando aqui, vocês veem a quantidade de influencers, de pessoas, youtubers, de pessoas do mercado digital que nós atendemos, muitas das atividades que vocês não tinham visto antes. E Né? surgiram nos últimos Muitas. 5 anos. Sim. E outras atividades, como a própria atividade de engenharia, que passou por um momento diferente, né? Uhum. Hoje, eu vejo que, não sei se formou-se muito engenheiros, eu não confesso que eu não sei a razão, mas você tem menos oportunidades do que você tinha atrás, né? Se Com você olhasse certeza. 7 anos atrás, eu via que falava-se muito sobre isso. Hoje já não se fala mais sobre isso, está falando sobre outras profissões. Então, esse tempo que se leva para ter uma formação também é uma coisa que influencia também a porta de oportunidades, né? Com E certeza. aí, se você não consegue, às vezes, entrar no início, né, da faculdade, como você conseguiu entrar, né, estudando, já conseguiu fazer. Você entrou aqui como estágio ou você já entrou como auxiliar? Entrei como estágio. Como estágio, né? Isso. Então conseguiu um estágio, Uhum. essa coisa toda. E se você tivesse que esperar se formar para poder começar a atuar na área, com certeza seria muito mais difícil para você também, né? Muito mais difícil. Até porque a prática, eu acredito que seja muito diferente. Muito, né? É bem diferente do que é assistido em aula. Boa. E
hoje você, na sua função, você tem contato com o cliente também ou você só faz a parte de fechamento? Não, temos contato com o cliente também. E como que é para você falar com o cliente? Como é que você se sente? Porque você demonstrou uma certa timidez aqui no nosso começo do podcast, agora já tá dominando, né? Eu acredito que eu me sinto bem confortável. Até porque, assim, não precisa ser nada muito formal, né? E as dúvidas também eu consigo esclarecer bastante, então para mim é tranquilo. Ô, Letícia, no seu trabalho aqui, você vê que trabalha muitos jovens aqui na Uhum. Tactus. Você acha que a Tactus é uma empresa jovial? Muito. É, tipo, totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Quando eu vim o primeiro dia aqui que falaram que não tinha telefone, eu falei, meu Deus do céu, Como como, assim? como eu vou atender os clientes? Não tem telefone, é só WhatsApp. É, tipo, muito diferente o mundo de onde eu trabalhava, como eu trabalhava no escritório convencional, com 4 pessoas, daqui, que só tem gente jovem, que tem happy hour toda sexta-feira. Isso é o máximo. Nossa, Ah, é? Você curte o happy hour? adoro. Tem coisa melhor? É. Isso gera muita interação, né, com a galera, né? Porque talvez as pessoas não tenham muita noção, porque coloque-se um pouco no lugar de quem vê de fora, né? E vocês conseguem enxergar, né, num outro olhar, estando de dentro. As pessoas que vêm de fora, elas às vezes olham e acham, por exemplo, vê porque a gente posta muita coisa assim, das brincadeiras. Hoje, inclusive, acho que tem Outubro Rosa, né? Tem. Uhum. Então, sempre tem atividades e tal, e sempre tá postando as coisas, as pessoas falam, nossa, mas ali parece que só brincam, parece que é tudo. Só que eles não conseguem, às vezes, entender o tamanho da responsabilidade e o tamanho da quantidade de trabalho que vocês têm, né? Sim. E é muito trabalho. É muito trabalho, né? Então, o happy hour seria como se fosse uma consagração semanal ali das coisas, né? Que dá aquela paradinha, fica um pouco mais leve e tudo mais, para a galera poder se descontrair depois de uma semana bem puxada. Corrida, aham. Com certeza. Sim. Você falou uma coisa interessante que você acompanhava o meu trabalho, eu não sabia dessa informação, né? Você nunca tinha me contado isso. O meu trabalho antes, né? E aí, você acabou tendo a oportunidade de conhecer o Anderson na versão, né, com a galera aqui. É diferente aquela visão do Anderson Hernandes ali que você vê ali na rede social com a pessoa que você vê hoje nesse momento aqui? Olha, não achei. Assim, é a mesma admiração, o mesmo cara incrível que eu achei. E todas as vezes que. Pra mim, é a mesma sensação que eu te vejo, é a mesma sensação que eu tinha. Tipo, eu fico pensando, caramba, eu tô aqui. Às vezes parece que eu tô. Que eu estou, mas eu não estou. Que eu estou vivendo, assim, um sonho mesmo. De verdade. Toda vez que eu entro aqui, que eu te vejo, assim, passando, eu fico, caramba. Aí eu me lembro do que eu joguei pro universo e eu vejo que valeu muito a pena tudo isso. Oh. E você teve a oportunidade também de conhecer outras pessoas, né, que estão ligadas com o seu dia a dia, né, como a própria Fernanda, a Mônica também, que agora está conectada à área contábil, né, que também está conectada também com a sua área diretamente. E como que você vê o apoio dessas pessoas no seu trabalho dia a dia? Bom, o pessoal me ajuda bastante. Tem minha chefe ali, a Fernanda também, sempre que precisa, me ajuda muito. Tem os feedbacks também que ajuda pra caramba, né? Porque assim a gente consegue Tem uma noção. isso, ver o quanto que a gente tá evoluindo, o que que a gente ainda precisa evoluir. Então, eu acho muito importante, assim, essa... Assim, a princípio, a gente ouvir falar em feedback, dá um susto, né? Sim. Porque você fica um pouco assustado. Fala, caramba, é pra bronca. Mas nem sempre. É pra você mesmo se autoavaliar e ver o quanto que você pode ir mais além. Então, assim, eu acredito que sempre quando tem algo assim do tipo, eu faço uma reflexão do quanto eu posso melhorar, do que eu posso trazer de melhor e o que eu posso mudar em relação ao meu desenvolvimento aqui na Tactus. Oh. E para você, o feedback, como que é importante? Nossa, é muito. Assim, ao todo, trabalhar aqui, eu sinto uma valorização muito grande em relação ao funcionário. Então, assim, um cuidado de, olha, Letícia, eu falo porque como a Mônica é a nossa coordenadora da parte contábil, a gente tem um contato muito grande com ela. E é engraçado porque, querendo ou não, ela é a sócia da empresa, mas ela não se importa de estar lá no dia a dia com a gente. Verdade. E Nem ela- parece que é sócia, né? Nem, é, doidinha. Mas um amor pela Mônica. Te amo, chefe. Beijo, Mônica.
Ela sempre deu cuidado de chegar e falar, gente, deixar tudo muito claro. Você não tá dando conta? Tá muito difícil pra você? Chega, vem e conversa comigo, não tem problema nenhum. A gente vai conversar, a gente vai reajustar. Olha, Letícia, tá puxado isso aqui? Tá bom, a gente senta e vê de novo. Ela sempre deixa um diálogo muito aberto, ela gosta, assim, de muita transparência. E isso é muito bom, por quê? Porque você se sente valorizado aqui na empresa. Você fala, nossa, não é assim, se vira aí, 400 empresas, fecha. Não, é uma coisa que tem que estar confortável para você. Você está na carteira de fechamento. Eu faço fechamento, atendimento e eu ajudo a entregar as obrigações. Bom, e você sabe quantos clientes tem na sua carteira? Aproximadamente 200? Acho que sim, acho que é isso. E é puxado. É puxado, mas dá certo. Tá. Você usa muito ferramenta para poder ajudar no seu dia a dia. Ferramenta, tem bastante aqui na Tactus, né? A gente usa bastante ferramenta para fazer o fechamento. Também tem as pessoas, os auxiliares que ajudam muito a gente na questão de ajudar a encerrar uma prefeitura ou fechar algum imposto. Eles ajudam bastante. Pô. Você teve no Summit, não? Sim. Teve no Summit também. E como é que foi a experiência para você estar no Summit? Nossa, surreal. Eu chorei. Chorou? Chorei horrores. Eu também. Era, assim, é um evento... Eu acho engraçado que, às vezes, eu chego e conto para meus pais, né? Como foi o Summit, o tamanho do evento. Como que a marca, né, do Anderson é conhecida por todo mundo. E você fala, nossa, a gente trabalha na Tactus. Verdade. E a visualização das pessoas que elas têm, tipo, da gente, nossa, todo mundo trabalha. E é muito legal Sim, é como muito as legal. pessoas nos veem, né? Sim. E você também curtiu? Nossa, adorei. Foi uma mega experiência, eu já queria muito. Desde antes de entrar na Tactus, eu já ouvia falar no Summit, no Tactus Day, sempre quis participar de todos. E pra mim foi incrível, eu ia participar de um dia, E você acabei acabou indo ficando nos dois, né? aham. E foi, assim, imensurável, foi o máximo. Pô. Assim como vocês, muitas pessoas que estão na idade de vocês também têm um sonho de conseguir se encaixar na carreira, de conseguir ter uma oportunidade. E, de uma certa forma, vocês tiveram a chance de ter essa oportunidade e conseguiram abraçar essa oportunidade, né? Mas, para quem está ali naquela situação assim, tô aqui, não consigo evoluir a minha vida está meia travada. Qual conselho você daria? E vai pensando no seu conselho também. Qual conselho você daria para essas pessoas? Que tá com a vida travada, primeiro, não... Eu sei que é complicado eu falar, tipo, não desanime, mas também não se deixe se acomodar, né? Ai, minha vida tá travada, tá bom, vou ficar aqui esperando um dia ela destravar. Não, começa a correr atrás. Que seja, nossa, não estou conseguindo emprego, mande currículo, não estou conseguindo emprego na minha área. Tenta trocar o que você faz. Você chegou aqui na Tax, foi como? Você fez a aplicação para vaga direta ou você teve alguma indicação de alguém? Eu fiz a aplicação para vaga direto. E como você ficou sabendo da vaga? Eu entrei no site da empresa, antes de ser chamada para entrevista, eu não conhecia muito outras contabilidades. Não conhecia muito do nicho de infoproduto, né? Porque eu trabalhava numa contabilidade tradicional que fazia empresas tradicionais. Aí no caso, me inscrevi na vaga no site. No outro dia, a Juliana me mandou mensagem. Aí eu já comecei a pesquisar tudo. Aí no outro dia que eu fiz a entrevista, ia ter o Tactus Day. E nossa, tomara que eu já passe na vaga pra eu participar do Tactus Day. Você entrou um dia antes do Tax Day? Na verdade, eu entrei no dia que eu fiz a entrevista, ia ter no outro dia o Tactus Day. E aí eu falei, nossa, vocês conseguem me dar um retorno rápido? Porque eu quero participar muito do Tactus Day. Mas não deu certo. Ah, você não conseguiu? Não, no 2021 não, mas nesse ano eu participei. Entendi, 2020. Entendi. E aí quando eu vi a sala do PUF, eu me apaixonei pela empresa. Eu queria trabalhar aqui de qualquer jeito. Aí demorou poucos dias pra Juliana me retornar. Acho que uns 2, 3 dias ela me mandou mensagem e eu já falei, tá bom, posso ir amanhã. E você estava trabalhando em outra empresa nessa época? Eu já tinha pedido as contas, tá. porque já não estava mais dando certo. Então, eu já estava procurando emprego. Boa. E para você falou uma coisa que você citou mais de uma vez isso, né? Que é jogar pro universo, né? Como você joga pro universo? Como que é esse seu conceito em relação a isso? Eu acredito que, pelo menos comigo, foi muito assim, sair da sua zona de conforto. Eu adorava trabalhar em comércio, sempre gostei de atendimento, mas eu sempre soube, no fundo, que isso não era o que eu queria.
pro resto da minha vida. E que eu sabia que, em algum momento da minha vida, eu tinha que decidir o que eu realmente queria ser. E foi quando isso aconteceu. E eu tive que fazer escolhas. Eu tinha um emprego estável, né? Já estava trabalhando já há 2 anos lá. Só que não era isso que eu queria pra mim ao final, né? E saiu para um estágio, né? E saí para um estágio. E você ficou quanto tempo no estágio? Eu fiquei 6 meses no estágio. E você vê, por exemplo, que a gente não fica segurando a pessoa que tá evoluindo no estágio, né? Exatamente. Em 6 meses eu fui efetivada. E aí eu virei auxiliar contábil. Ó. E para mim foi uma outra conquista muito importante. E quando eu saí desse meu outro emprego, eu saí sem ter certeza ainda se eu ia conseguir Uhum. estar aqui na Tactus hoje. Porque na época eu estava para assinar as minhas férias, era numa sexta-feira. Então eu tinha que decidir. E eu estava no último processo da avaliação daqui, né? Para poder passar ou não. Não tinha certeza, ainda iria passar pela entrevista final, que era com a Fernanda. Só que foi aí que eu joguei pro universo mais uma vez e eu falei, essa vaga é minha. E eu pedi pra sair. Sem ao menos ter certeza. Mas no fundo eu sabia. Entendi. Você vê como é que as coisas são, né? Sim. Quando é pra ser, não É. adianta, né? E uma coisa, sabe, que é bacana? A gente abriu esse quadro hoje, né? É o segundo podcast que eu tô gravando, que esse podcast ele vai ser publicado, né? Gravado, então ele vai em dias diferentes. Mas é o segundo que eu tô gravando. Essa aqui é a segunda edição e é o segundo. E eu já me apaixonei por esse quadro. Porque, tipo assim, é uma oportunidade que a gente tem, né? Que eu tenho aqui no caso, de poder conhecer um pouco melhor vocês, entendeu? Porque assim, a gente conhece o time, mas eu não consigo, pelo tamanho que a Tactus ficou, eu não consigo mais conhecer as pessoas de perto. Porque é muita gente, né? Só aplicação para participar desse quadro podcast, nós tivemos mais de 40 aplicações. Então, ou seja, vocês são a terceira e a quarta pessoa que estão participando, né? Que nós fizemos uma lista lá e eu falei, vamos fazer pela ordem que está na lista e vamos fazer assim e tal. E aí fomos pegando ali contábil fiscal nessa primeira remessa, e depois a gente vai abrir DP e demais áreas. E ter a oportunidade de conhecer vocês melhor, dar alguns ensinamentos, né? Tipo, primeiro, a força do que nós estamos construindo. Porque a gente faz tanta coisa e tem um monte de coisa hoje que eu não posso mais participar diretamente. Por exemplo, hoje que tem o Outubro Rosa, né? Eu não posso participar mais, porque a minha agenda não permite, né? Todos os detalhes, cuidar desses detalhes. Eu sei que as coisas estão acontecendo, mas eu não posso. Nem todo happy hour eu tô aqui, por exemplo, e tá rolando, né? E existem outras coisas que são feitas, e existem coisas que eu não posso abrir mão de estar, né? Obviamente, né? Como o Tax Day, a nossa confraternização e coisas mais específicas que nós fazemos. Mas mesmo com a agenda apertada, quando foi levado essa sugestão lá pro Taxo Day, eu falei assim, eu quero tocar esse projeto. Porque eu sabia que seria uma oportunidade de eu poder conhecer melhor as pessoas que estão do meu lado. E que eu vejo, muitas vezes, que eu subo lá no andar da operação e que falam, procuro sempre, né, parar um pouquinho lá, falar um oi, de fazer uma brincadeira, alguma coisa. Mas tirar esse tempo aqui é diferente. Porque talvez por volta de 30 minutos aí que a gente esteja conversando, a gente tem a oportunidade de conhecer muito mais uma pessoa do que a gente teve em outras oportunidades. E aí a gente consegue conectar tudo isso com tudo que é Tactus hoje. Porque se vocês pararem para pensar, a gente tem uma cultura muito bem arraizada, né? E as pessoas, elas estão muito alinhadas com essa cultura. Porque se não estiver alinhada com essa cultura, ela não consegue ficar. Você mesmo falou o tamanho da responsabilidade que você carrega. Você mesmo falou o quanto é corrido na área que você atua. Se você não estiver alinhado com o nosso propósito, você não fica. Porque talvez você estava numa empresa contábil que você tinha muito menos responsabilidades, mas, consequentemente, você talvez tinha mais tempo livre, talvez, mas fazendo funções que você não curte, tudo bem. Sim. Mas aqui é muito puxado, porque tem muita demanda, tem muita coisa acontecendo.
mas ao mesmo tempo também a gente consegue trabalhar o quanto tudo que nós estamos construindo é importante para atender o nosso cliente, para aquilo que a gente pode fazer por vocês, em termos de negócio, que você falou, né? Ficou apaixonada pela sala de puff, né? E a sala de puff é apenas uma das coisas que a gente consegue fazer. A gente pode fazer, a gente sempre faz coisas, ou muitas outras coisas além disso, né? Mas quando eu passo lá, por exemplo, eu vejo vocês lá sentadas, né, descansando um pouquinho, ou às vezes fazendo reunião lá e tudo mais, sabendo que vocês têm liberdade, às vezes quando está um pouco cansado de ficar naquele espaço e trabalhar no outro espaço, e tudo aquilo que a gente foi construindo. E também ver que a gente conseguiu empoderar pessoas tão jovens a terem tanta responsabilidade. Porque se a gente for parar para pensar, a Tactus está na mão de vocês. Olha o tamanho da responsabilidade que vocês carregam. Porque, no final das contas, não é o Anderson que vai falar com o cliente. É a Letícia, é a Brenda que vai falar com o cliente, que vai dar orientação para ele, que vai fazer esse atendimento. O cliente mesmo me conhece de um outro contexto. Mas ele não fala absolutamente nada comigo sobre qualquer dúvida que ele tenha. E, aliás, né, eu nem sei responder todas as dúvidas que talvez ele vinha a ter. Por quê? Porque por conta daquilo que nós construímos, eu tive que me distanciar da operação para poder focar em aspectos mais estratégicos. Então, esse momento aqui, para mim, é muito importante, né? E ver também a forma como vocês estão felizes de estarem aqui também é muito importante. Letícia, queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso cliente, né? Por que ele pode confiar no seu trabalho, no trabalho da equipe como um todo? Deixa essa mensagem aí para o nosso cliente. Bom, primeiro ele pode confiar porque tudo aqui é feito com... Por mais que, enfim, eu não tenha estudado, né? Na parte fiscal, tudo aqui é feito de forma... a gente tem conferência, né? Tem pessoas capacitadas que fazem, no caso, o fechamento da sua empresa, o atendimento da sua empresa, sempre de uma maneira para a gente deixar o cliente feliz, né? A gente nunca faz nada simplesmente da nossa cabeça. Tudo é muito monitorado pelas pessoas que são responsáveis pelo departamento. Acho que eu não sei mais o que eu falo. Você tem treinamentos? Treinamentos, a gente tem treinamentos constantes. Se tem alguma coisa que o cliente me questiona e eu não sei responder para ele, eu passo para minha coordenadora e a gente sempre vai estudar e ver qual que é a melhor resposta ou qual que é o melhor cenário para aquele cliente, né? Tanto que a gente tem alguns estudos quando o cliente precisa ter alguma redução tributária, algo desse tipo. Então, tudo é feito com muito carinho. Essa é a verdade, né? A gente faz tudo com muito carinho, muito cuidado. Por mais que a quantidade de clientes seja grande, a gente consegue ter um contato direto com o cliente. Então, a gente... Como eu vou explicar? Por mais que a quantidade seja grande, a gente tem um contato direto com o cliente. Então, acaba não sendo tão puxado assim. Porque a gente tem um contato diário com ele pelo WhatsApp mesmo, né? Boa. Brenda, por que o cliente pode confiar no seu trabalho? Bom, aqui na Tactus a gente trabalha com muita dedicação, como ela mesma falou. Todo o processo ele é monitorado desde o atendimento, como nas conferências. Então, é tudo feito com muita responsabilidade, com... É serenidade que fala, né? Serenidade. Serenidade. Boa. Então, assim, nós somos sempre nós estamos em busca de treinamentos, de ferramentas novas. Então, a gente sempre procura dar o nosso melhor. Boa. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês. Você estava tranquila, né? E o nervosismo? Demais. Tá feliz? Muito. Superou? Tô emocionada. Tá emocionada? É isso aí. Quero agradecer muito a participação de vocês e dizer que eu tenho muito orgulho de vocês terem gostado tanto de participar aqui, de estar aqui com a gente. Olha só, emocionada. Por que você está emocionada? Porque é como se eu estivesse voltando lá atrás. Tô sentindo a mesma sensação. Eu queria muito estar aqui hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu sempre fui sua fã.
E isso não é bobagem, é de coração mesmo. Obrigado. Fico muito feliz por você estar aqui e por você também. A gente agradece. E desejo muito sucesso para vocês e tamo junto nessa. É isso aí, Obrigada. gente. Esse aí é o Tactus Podcast, que é tudo, né? Você vê que a gente tem aqui conhecimento, bate-papo real com as pessoas que atendem você que é nosso cliente ou você que está acompanhando aí, que admira o nosso trabalho também. E emoção, aprendizado para mim, para vocês. Muito obrigado, meninas. Obrigada. E Obrigada. até um próximo episódio. Até a próxima. Até.